Né? Estou te ouvindo bem. Estamos ao vivo já, inclusive. Boa noite a todos. Boa noite, Monge Marcelo Barros. Estamos começando a nossa live, uma live que segue um caminho de uma série de outras lives que a gente tem percorrido para debater, conversar um pouco sobre a espiritualidade, né? E a espiritualidade, ela desperta algo muito lindo, que é a esperança. E quanto mais a gente se alimenta da espiritualidade, mais sede e fome de nos alimentar vai dando. Então eu recebo essa visita fantástica do monge beneditino Marcelo Barros para uma conversa aqui na nossa live hoje, que nos traz muito conhecimento, muita sabedoria, uma mensagem de otimismo, a persistência na travessia, o cuidado com o eu sagrado, o olhar solidário e humano com a esperança para a gente compreender o sentido do viver. Marcelo Barros, ele é monge beneditino, como acabei de falar, é teólogo. Ele foi ordenado padre em 1968 por Dom Helder Câmara, na qual foi assessor, né, Marcelo, de assuntos ecumênicos por 9 anos. É pernambucano, decidiu ser padre e monge aos 18 anos de idade. Mas, quando criança, ele também sonhava em ser veterinário. Ele pode falar isso aí depois para a gente. Ele foi para o mosteiro dos beneditinos, sempre trabalhou em prol dos mais pobres. Uma das coisas que sempre me encantou no Marcelo é essa dedicação sempre aos mais pobres, a sua vida na renovação de uma igreja que busca sempre por justiça social. É membro do Fórum de Diálogos da Diversidade Religiosa e contra a Discriminação. Também participa do Comitê Interreligioso pela Democracia. E é escritor, tem vários livros publicados. O Marcelo, em 77, esteve na cidade de Goiás, Goiás Velho, né, Marcelo? Cidade de Cora Coralina, na qual eu tive a oportunidade também de conhecer, de passar por lá várias vezes. Eu morei na cidade de Aragarças, em Goiás. Então, por lá ele começou uma caminhada muito bacana, que me inspira muito aqui no estado do Paraná também, que durou cerca de 14 anos junto com a Pastoral da Terra. E depois ele veio aqui para o Sul, a gente conversava agora há pouco, inclusive, passava pela região do Sudoeste, em Francisco Beltrão, em apoio à luta pela reforma agrária. E em 2014 recebeu o título de Amigo dos Lavradores da Terra. Tenha certeza que a sua presença aqui, Marcelo, aqui nessa live hoje junto com a gente, vai permitir que possamos fazer uma reflexão muito importante da construção de uma sociedade libertadora, com a prática da solidariedade, com o fortalecimento da espiritualidade, os desafios de um momento de pandemia que a gente passa por esse momento, com um olhar mais humano, de esperança, de persistência, para que a gente viva num mundo em mais comunhão, respeito às diversidades e às transversalidades culturais. Bom, Marcelo, nada melhor, né? Você com uma história tão linda, tão encantadora, em defesa dos mais pobres, que dedicou e dedica a sua vida, nada melhor do que você, para nos falar um pouco mais dessa sua caminhada tão bonita. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, gente que está aqui conosco nessa roda de conversa tão boa, tão agradável, tão carinhosa. É meio ruim, chato a gente falar da gente mesmo, né? E principalmente numa perspectiva que o Roberto está dizendo, conta sua história e já diz um pouco que é sempre a favor dos pobres, que fez isso, que fez aquilo. Então, eu me sinto um pouco constrangido, vamos dizer assim, né? Agora, eu posso contar em grandes linhas o seguinte: eu sou de uma família de operários. Naquela época havia fábrica, né, de tecidos que, com a mundialização, a globalização, foram todas fechadas aqui em Pernambuco.
mas meu pai era operário de fábrica de tecidos em Camaragibe, no estado do Grande Recife. Eu sou o primeiro de 10 filhos dessa família de operários pobres, e católica, sim, católica, digamos, popular, católica de povo. E, de fato, toda a minha vida tinha alguns eixos, assim, alguns pontos, né? Que a gente, na fé, pela fé, a gente acredita ser vocação, e não só uma profissão, não só uma ambição, não só um sonho, um outro qualquer, mas corresponder a uma espécie de apelo interior. Quem acredita em Deus diz que esse apelo interior vem do Espírito de Deus. Quem não acredita em Deus diz vem da vida, vem do meu jeito de ser, vem do meu temperamento, vem da minha história. Aí você escolhe o que você quer, mas um apelo interior, né? Então, esse apelo interior, primeiro, acho que todo ser humano tem um apelo interior à liberdade, ao amor, à comunhão. O que não é normal é o ódio, é a violência, é a intolerância. Então, o que a gente tem de fazer é que as sementes que estão plantadas em nós, que fazem de nós pessoas humanas, possam se desenvolver, no lugar da gente desenvolver outras sementes. Quando eu entrei no mosteiro com 18 anos, os monges antigos, a sabedoria deles era através de contar história. E eu gostava muito disso, porque pelas histórias a gente aprende muito. E o meu mestre de noviços, lá no mosteiro, contava uma historinha de um rapaz, de um discípulo, que foi para um mestre, monge, né, antigo, e perguntou: olha, às vezes eu sinto dentro de mim uma fera, um animal selvagem dentro de mim, que é uma parte de mim. E sinto ao mesmo tempo um anjo, alguém que me leva para Deus. E às vezes a luta é tão grande entre os dois seres dentro de mim, eu não sou um só, eu sou vários, que eu me pergunto quem é que vai ganhar essa briga? Quem é que vai vencer? E aí o mestre respondeu para ele: aquele que você alimentar. Se você der comida para o anjo, ele vai ficar mais forte e vai te vencer. Se você der comida ao animal selvagem, é claro, ele vai te devorar. É a história que eu li na internet há poucos dias de uma senhora que tinha uns hábitos estranhos lá no Oriente. Ela resolveu criar uma serpente Nadja, uma das maiores serpentes do mundo, e ela criava a serpente, não sei, depois o Freud explica isso, eu não vou explicar, ela dormia com a cobra na cama. E a cobra foi crescendo, crescendo desde pequena com ela, e dormia na cama com ela. E ela, um dia, foi para um biólogo e disse: olha, ela se alimenta, ela se acostumou comigo, mas eu não sei por que essa cobra, na hora que dorme, eu sempre achei que ela se envolvia, que ela se enrolava, que ela fica... E ela não faz isso, ela fica estirada junto comigo. Eu não entendo por quê. E o biólogo olhou para ela e disse: porque essa espécie de cobra, ela engole os seres menores do que ela. Então ela está treinando para chegar na sua altura e te engolir. Então, aí eu me lembrei dessa história antiga dos monges, né? Quem é que você está alimentando? Quem é que você está? É alguém que está te engolindo ou alguém para ti? Né? A espiritualidade é uma palavra que não é bíblica, ela não é original da fé cristã, ela está em tudo que é de religiões, né? Mas a gente dá a ela dois sentidos. Um sentido antropológico, que é isso, que é o que eu acabei de falar, quer dizer, você acessar em você aquilo que há de melhor em você.
A gente sabe que a gente tem uma parte melhor e tem uma parte que, não vamos dizer que seja que não preste, mas que não é tão boa assim. Então, se você acessar a parte melhor, você está acessando a parte da espiritualidade. Na dimensão bíblica, as pessoas dizem, se chama espiritualidade por causa de espírito. Não porque a gente divide corpo e alma. Não porque divide matéria e não matéria. Não porque divide sagrado e profano. Isso não é espiritualidade. A espiritualidade pode ser a economia, pode ser a política, pode ser tudo. É porque a gente é conduzido pelo Espírito de Deus. Quem divide material e espiritual não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa espiritualista. Eu quero ser espiritual, não quero ser espiritualista. Uma vez eu fui apresentar um livro no Rio de Janeiro, era um romance, eu tenho 4 romances. E a Secreta Magia do Caminho ia apresentar lá, e o rapaz que apresentou o livro disse assim, eu vou apresentar a vocês o autor do livro, Marcelo Barros, que é uma pessoa muito espiritualizada. E eu olhei para ele e não sabia se eu devia agradecer ou me sentir ofendido. Se aquilo era um elogio ou era uma acusação. Por quê? Porque espiritualizado me dá um pouco a impressão de aéreo, uma pessoa que não tem os pés na terra. Né? Espiritualizado é alguém meio no ar. E eu não quero ser isso. Pode ser até que às vezes não seja, mas não quero. O que eu quero ser espiritual no sentido de conduzido pelo Espírito de Deus. Então, eu estava contando um pouco que, desde o começo, desde jovem, vivia assim, eu descobri esses apelos, né? Que para mim, são apelos do Espírito. Então, por exemplo, ligar fé e vida, fé e política, fé e sociedade, desde quase menino eu vivo esse caminho. Por exemplo, trabalhar pela unidade das igrejas e das religiões. Quando eu era menino, meu pai me levava para um barbeiro para fazer cabelo. Naquela época eu tinha cabelo, né? Então, eu era tão pequeno que para ele fazer o cabelo, ele precisava de colocar uma caixa e eu sentar em cima da caixa, na esquina lá de casa. E o barbeiro era pentecostal, era da Assembleia de Deus. Meu pai era católico popular. E eu tinha 5, 6 anos, não sei quantos anos eu tinha. Qual era o meu problema? É que enquanto estava lá cortando meu cabelo, os dois estavam conversando, 2 colegas, 2 amigos de fábrica. E o barbeiro pentecostal dizia assim, vocês católicos adoram imagem, porque está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 19, versículo 1, não adorarás nada que existe debaixo da terra e tal. E meu pai, que era católico, ele dizia assim, mas o Papa falou, mas o Papa, ele não tinha, coitado, ele não conhecia bem a Bíblia, né? E eu saía daquela conversa, primeiro sofrendo de ver 2 amigos brigar por causa de religião e de Deus. Não era brigar, no sentido que eles não saíram dali com raiva um do outro, mas discutir. Um querendo convencer o outro. Primeiro isso. Segundo, para mim, criança, meu pai sempre tinha razão. Meu pai que estava certo e o outro estava errado. Mas é claro que quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui descobrindo que o outro tinha argumento. Meu pai, o argumento dele era argumento de autoridade. O Papa falou, pronto. Mas aquilo me doía. E desde que eu fui crescendo, eu fui sentindo como um chamado divino para trabalhar pela unidade das igrejas e das religiões. Entrei no mosteiro com 18 anos e pedi ao abade, será que eu posso, nos domingos de manhã, ir na igreja presbiteriana? E eu tive uma sorte muito grande, porque isso foi em 1962, 63. Em 1964, chegou no Recife como arcebispo Dom Helder Câmara. E ele era, na época, já um profeta, um homem conhecido no mundo inteiro.
um bispo muito aberto, uma pessoa muito humana. Ele era principalmente uma pessoa humana. Quer dizer, uma pessoa que se interessava por tudo que é humano. E aí eu tive essa sorte imensa, essa graça imensa de que ele me chamou para ajudá-lo nessa questão do ecumenismo. E aí eu aprendi com ele, né? Não só a respeitar as igrejas cristãs, mas as outras religiões, as outras culturas, a não ter problema com relação a candomblé, tradição indígena, tudo, entendeu? Marcelo, diga. Inclusive, tem um livro que é A Viagem de Théo, né? Quem me apresentou esse livro foi o Rosalvo Finco, teu amigo, meu tio, e eu tive a oportunidade de ler esse livro, que trata de uma mulher, de um menino, né? E ela é a tia dele, e ele tem uma doença difícil de encontrar a cura, e ela começa a viajar o mundo pelas religiões para encontrar a cura desse menino, né? E eu sempre, quando eu li esse livro pela primeira vez, e na segunda vez, a partir do momento que eu comecei a conhecer a tua história, eu sempre linkava a tua história, porque eu acho ela muito linda nesse sentido, justamente assim, dessa oportunidade, que nós vamos falar logo aqui mais na frente, daqui a pouco, do Dom Helder, mas de poder dialogar com as outras religiões, de conhecer as outras religiões, de criar uma sintonia, né? Porque o caminho somos todos um só. Então, sempre quando eu ouço você falando dessa questão de dialogar com as outras religiões, eu me remeto à Viagem de Théo, né? E não deixa de ser, para mim, uma inspiração muito grande, essa curiosidade de quem tem de conviver com as outras religiões para entender as realidades de cada lugar também, né? Que maravilha, Roberto. Eu agradeço muito esse testemunho seu. A Viagem de Théo, esse livro maravilhoso, me marcou muito e, de fato, é muito simbólico, né, a busca nas religiões da cura. Pessoalmente, não era nem só a minha cura, era a cura de todos, a cura da humanidade, né, que eu buscava e busquei sempre. Então, de fato, ele é uma parábola disso. Você sabe que Théo é a palavra grega para dizer Deus. Então, é simbólico, né? Muito importante. Pois é, eu, de fato, trabalhei na Pastoral da Terra e sou assessor do MST, do Movimento Trabalhador Sem Terra, desde que foi fundado, e trabalhei um tempinho também no Conselho Indigenista Missionário e me liguei muito com os povos indígenas. Eu tenho assim, um carinho muito especial por eles. Hoje em dia, eu estou tentando aprofundar um conhecimento maior das tradições xamânicas, que é a espiritualidade indígena, né? E aprendo muito com elas. Eu queria concluir uma coisa aqui. Eu não quero ser um fiel do candomblé, eu não tenho a pretensão de eu ser um xamã do xamanismo, mas eu quero aprender do xamanismo, do candomblé, como também de outras tradições religiosas, o que Deus me diz como cristão, mas através deles. Quer dizer, eu estou convencido que as religiões se completam, que nenhuma revelação de Deus é total, é totalitária. E então Deus revela mais profundamente tal dimensão. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu entrei no Mosteiro Beneditino com 18 anos de idade e eu me formei em Bíblia. Mas eu não aprendi espiritualidade ecológica nem no Mosteiro Beneditino, nem diretamente com a Bíblia. O que não quer dizer que a Bíblia não tenha uma mensagem ecológica. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que eu não aprendi com a Bíblia a mensagem ecológica. Eu aprendi com o candomblé. Olha aí. Pode falar, pode concluir. Não, é uma conversa, é bom você. Não, eu até lembrei agora.
entrou aqui na nossa live acompanhando junto com a gente a Moema Vieser, né, que é tua amiga, né? Grande. Você me falou que vocês já estiveram muitas vezes juntos, né, no Recife, se eu não me engano, a Moema também me contou, e ela está aqui nos acompanhando, inclusive, e ela tem um livro, eu tive a felicidade de ler esse livro, que trata muito sobre a questão do extermínio dos povos originários, o genocídio dos povos originários. É uma obra que vale muito a pena quem está acompanhando a nossa live conhecer, né? Tá aqui acompanhando a gente também. Eu fiz uma live junto com ele, Marcelo, que é o Padre Ciro Passionista. Ele está nos acompanhando também, já mandou boa noite, mandou um abraço para você aqui. E nós fizemos junto com o Toninho Calunga essa live alguns dias atrás e também tratamos da questão do assunto da espiritualidade. Inclusive, o Padre Ciro falava assim, são várias as espiritualidades, né? E ela está em vários os ambientes. E nós temos bastante gente nos acompanhando nesse momento. E eu quero convidar você que está assistindo a live junto conosco, que comente, compartilhe com os seus amigos que estão acompanhando também nos grupos que você tem aí do Facebook. Copie esse link aí em cima e mande para os teus amigos do WhatsApp. Se você não está conseguindo comentar na live, é porque você precisa fazer um passo a passo. O que você precisa fazer? Entrar ali na página, curtir a página, aí vai liberar para você comentar a página também. Quem está nos acompanhando também lá de Curitiba a Iris Boff, a irmã do Leonardo Boff, né? Está acompanhando a gente também. E a Vládia, a esposa do Rosalvo, né? Estão mandando um abraço para você, que também está ligado junto com a gente lá. Marcelo, eu quero convidar você agora para a gente fazer uma análise junto aqui, ó. Vamos imaginar um quadro, né? Uma arte aqui, um quadro, uma tela, né? E aí a gente vê Jesus, nesse momento, chegando aqui no Brasil, no ano de 2020. Como é que o senhor acha que seria a recepção feita por nós brasileiros nesse momento a Jesus aqui no Brasil de 2020? Eu tenho um certo receio de falar isso para não exclusivizar uma imagem, né? Jesus disse no Evangelho, na casa do meu pai há muitas moradas. E quando ele dizia isso, ele não significava que lá no céu, depois da morte, a gente vai ter um hotel de luxo e apartamentos vários para todo mundo. Não era isso que ele queria dizer. O que ele queria dizer é que tem na caminhada, na peregrinação da vida, várias cabanas, a palavra morada, é quase que tenda de viagem, barraca de acampamento, e aí tem vários. E a gente pode entender esses vários como sendo as várias religiões, pode ser entender esses vários como sendo várias culturas, várias sensibilidades, etc. O que Jesus disse para a gente no Evangelho é: todas as vezes que fizestes isso a um pobre e a um pequenino, foi a mim que você fez. Então, para mim, eu me encontro com Jesus hoje, quando eu estou com o pessoal do MST, quando eu estou com os índios, quando eu estou com mulher querida, quando eu estou com o pessoal que está lutando por libertação. Eu nunca fui a carnaval. Não, desde 18 anos de idade, estava no mosteiro, e admiro, respeito, acolho como expressão da cultura, mas sempre olhando de longe. Esse ano, a Mangueira, Estação Primeira da Mangueira, Escola de Samba do Rio de Janeiro, assumiu como tema Jesus da Gente e fez um samba enredo onde eles cantam e falam esse samba. Eu
Eu nasci no morro, eu tenho sangue índio, corpo de negro e rosto de mulher. Rosto de negro e corpo de mulher. Esse Jesus da gente fez com que vários religiosos, 21 pessoas de religiões diversas, resolveu apoiar a Mangueira, porque muita gente, principalmente religiosos, católicos e protestantes, começava a dizer: não, isso é um sacrilégio, vocês estão levando o que é sagrado para o pecado, para a perdição da avenida, né? E a gente precisou dizer: não, 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 Jesus quer estar no meio do povo. O verbo se fez carne, diz o Evangelho. Saiu agora esse livrinho, feito pelo CEBI, vocês estão vendo aqui, que se chama Caindo no Samba com Jesus da Gente. E a fotografia que está aqui me mostra, no meio dos religiosos, no meio do samba. E eu fui, com todas as minhas precariedades e dificuldades de andar, porque eu levei uma queda, fraturei o fêmur, e não é que eu faça, que eu me movimente com tanta facilidade, numa caminhada que é de 2 horas de desfile, de noite, num tempo de chuva. Mas eu quis dar esse testemunho para estar junto com meus irmãos de outras religiões, inclusive religiões combatidas, perseguidas, como sendo idólatras, como sendo demoníacas, como são as religiões negras. Eu passei todo o desfile, de braços dados com uma índia, Teresa, do povo da Amazônia, né? E ela me deu as mãos e a gente passou o desfile todos assim, de mãos dadas, né? Teresa Parapiú, é um povo lá da Amazônia. E eu, quando voltei para Recife, eu enfrentei uma barreira imensa de católicos, até gente do clero, padres, que pediam castigo para mim por eu ter cometido um sacrilégio. E recebi também mensagens na internet. Me lembro bem de uma senhora que, um mês depois, dizia: o mundo está sendo atacado por um vírus como castigo de Deus pelos que foram usar o nome de Deus no carnaval. Então, quando você me pergunta se Jesus viesse hoje como seria, eu acho que ele vinha exatamente como Jesus da gente. E o Jesus da gente é esse negro aqui que está, esse menino adolescente negro, crivado de bala, morto nas periferias da cidade, todos os dias, todas as noites. Chegam a ser 60 mil por ano no Brasil inteiro. E o Jesus da gente viria dessa maneira. E 93% são jovens negros e do sexo masculino, né? Exatamente. Então, o Jesus da gente, o Jesus de hoje, é o Jesus que vem nos pobres, nos pequenos, nos abandonados, nos povos indígenas que estão morrendo à míngua, que a taxa de contágio chega a ser de 84% maior do que nas outras parcelas da população brasileira, o que não é brincadeira. E que esse desgoverno que nós temos no Brasil proibiu, vetou nesse documento, nessa decisão que foi tomada pelo Congresso de uma emergência, negou água potável. O governo não tem obrigação de dar água potável, não tem obrigação de dar máscaras, não tem obrigação de dar respiradores para salvar a vida e garantir leitos nos hospitais para índio. É claro que para os empresários, dá avião para transportar um de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, porque ele está com a Covid. Mas o índio, ele pode morrer. Hoje, na conversa com a Iris Boff, inclusive,
ela falava assim que os ricos estão lá nos iates e os pobres estão morrendo por aí, Exato. sem um amparo, né? E, Marcelo, eu cresci numa cidade no estado do Mato Grosso, em Barra do Garças, pouco, dá uns 300 quilômetros da cidade de Goiás, né? Onde Eu vocês estão conheço. por um bom tempo. E ali tem várias aldeias indígenas, tem os índios Chavantes, os índios Boró. E eu Borogo, tive né? a oportunidade sempre de, na sala de aula, na escola, no dia a dia, a gente conviver bastante. E tem a Casa do Índio lá, e a gente sabe como que é realmente a realidade, a dificuldade, né? Hoje aqui no Paraná, a gente também convive, tem uma comunidade quilombola, em Guaíra, ali no Maracaju dos Gaúchos, e a gente que sempre visita eles, sempre dialoga, a gente sente muito o desamparo, né? A falta da capacidade de olhar com investimento a essas comunidades. E, assim, Marcelo, você tocou no assunto da pandemia, inclusive, e são muitas as pessoas, e são vidas humanas. E vidas humanas a gente não arredonda em números. Nós estamos próximos a chegar a 100 mil pessoas que perderam suas vidas com o coronavírus. Marcelo, eu vejo que o ser humano ele está um pouco extraviado por aí. A humanidade se perdeu em algum momento, eu acho que pelos caminhos do mundo. E se tivéssemos que fazer um novo decálogo para colaborar com a humanidade, para ela voltar para casa? Pois é, Roberto. Eu completo o que você está dizendo, não é discordar, é só completar. Quando você diz que nós estamos chegando quase a 100 mil. a 100 mil pessoas vítimas do coronavírus, eu completaria dizendo não só vítimas do coronavírus. O coronavírus mata muita gente, mas eu acho que a maioria dos brasileiros que morreram foram vítimas do descuido do governo federal. Foram vítimas de uma política anticientífica. 152 bispos brasileiros escreveram a Carta ao Povo de Deus agora. Domingo foi publicado. E 1.500 padres, né? E essa carta diz claramente que há um descuido, uma inabilidade e uma incapacidade do governo no trato da saúde, no descalabro da economia, no descuido com a ecologia, com a natureza, e no fazer qualquer tipo de arranjo para se manter no poder. A carta diz isso. Eu acho que as pessoas que estão morrendo disso. Quer dizer, o grande problema do Brasil não é apenas o coronavírus. É que o governo Temer, e agora o governo esse atual, que eu não quero dizer o nome, eles acabaram com o SUS, o Sistema Unificado de Saúde. Eles deterioraram o máximo possível o papel do Estado no socorro, na ajuda, no sustento das populações. Eles são a favor do Donald Trump, que quer privatizar a vida. O ser humano. Então, isso é que mata. Por que Cuba, um país pobre, sofrendo um bloqueio de 60 e tantos anos de guerra cruel contra eles? E eles tiveram menos de 80 mortos. Tomaram as providências, né? Há um cuidado. Porque atualmente está uma campanha internacional da qual eu tenho a honra de fazer parte, pedindo o Nobel da Paz para as brigadas médicas cubanas, que vieram agora da Itália, um país pobre como Cuba, que manda médicos para ajudar na Itália.
Porque os países europeus não são capazes de solidariedade. Porque falam em mercado comum europeu, mas as vidas são privatizadas. A mercadoria passa sem problema na fronteira, mas a vida humana não. Então, Cuba está ajudando em 6 países da África a luta contra o coronavírus. Então, nesse sentido, Roberto, é muito importante a gente de perguntar o que é a fé, o que é a espiritualidade. Quem tem mais espiritualidade? Um cubano que sai do seu país praticamente por voluntariedade, por disposição de doar a vida aos outros, porque não é por dinheiro, ganham pouquíssimo. A Suzane Furlan está nos acompanhando aqui, e ela está dizendo assim, ó, é inaceitável o que Cuba vive. A forma como tratam Cuba, né? Com o bloqueio. E quanto Cuba é solidária ao mundo o tempo inteiro. Se a gente for lembrar aqui o programa Mais Médico, que 12 mil médicos cubanos vieram aqui contribuir para cuidar de pessoas em rincões aonde nunca se teve um médico. Nós aqui em Toledo tivemos 6 médicos cubanos que prestaram um trabalho fantástico com a saúde da família, com esse cuidado com o humano, com as pessoas. Sabe, hoje a gente vê Cuba enviando médicos para vários lugares e ajudando muito no combate a essa pandemia. Então, Roberto, quem é que é mais espiritual? Um médico cubano ateu ou um médico católico fazendeiro da bancada do boi, da bala e da Bíblia no Congresso Nacional? Essa pergunta eu quero deixar para o pessoal que está nos acompanhando aqui também, que possa contribuir aí com os comentários, né? A gente vai falando ao longo da live. E, Marcelo, o documento de Puebla tem uma parte que diz assim, ó, a nossa missão de levar Deus aos homens e os homens a Deus. Implica também construir, entre eles, uma sociedade fraterna. E aí, Marcelo, como motivar para que a gente possa resgatar a cultura da paz? Eu acho que a gente precisa falar bastante sobre esse resgate da cultura da paz, a cultura do encontro, entre tantos encontros e desencontros, né, que tem acontecido. É verdade. Amanhã, 1º de agosto, se completam 100 anos de 1920, 1º de agosto de 1920, em que o Mahatma Gandhi, na Índia, lançou a campanha da desobediência civil, para que os hindus desobedeçam aos soldados ingleses que discriminavam os pobres, que colocavam os hindus uns contra os outros, que proibiam os hindus de fabricarem suas roupas com tear para ter obrigação de comprar roupas da Europa dos ingleses. E o Mahatma Gandhi começou a dizer: vocês são espirituais de qualquer religião, porque lá tem hindus, lá tem hinduísta, né? Tem hinduístas, tem islamitas, quer dizer, muçulmanos, e tem cristãos, fora de outras religiões. Então ele dizia: qualquer religião que seja, você é espiritual, se você desobedecer a toda violência, desobedecer a todo desamor, e você viver o amor, a solidariedade e o diálogo. E essa campanha da desobediência civil levou Gandhi, foi o começo da sua luta pela não violência ativa.
E aí, isso que você está perguntando, ele respondia, sabe como? Comece por você mesmo a mudança que você quer ver para o mundo. Claro que quando eu digo, Roberto, comece por você mesmo, teria um risco de você dizer como é que começar por mim mesmo vai mudar uma estrutura. E é verdade, não muda não. Não muda não. Portanto, não basta começar por si próprio. Mas é importante você começar por você como uma espécie de parábola, como uma espécie de símbolo, né? E a partir daí, sim, você lutar para mudar as estruturas, e não somente os corações e as mentes. Um dia eu tive dentro do acampamento, hoje é assentamento, viu? Dentro do acampamento Dom Tomás Balduino, em uma cidade próxima a Beltrão. Quando você ia a Beltrão, era uma cidade chamada Quedas do Iguaçu. Teve uma luta tremenda lá. E eu conversava com alguns amigos jovens lá dentro daquele acampamento. Eu falava para eles que para a gente despertar os sonhos coletivos, a gente também precisa despertar os sonhos individuais, olhar para dentro, despertar o nosso eu interno, acender as luzes necessárias que estão dentro da gente. Porque quando a gente potencializa e começa a partir de si mesmo a fazer a transformação, nós temos mais força para fazer a transformação coletiva. Porque a transformação coletiva é importante. Ela que, né? Ela que dá o global, mas a gente precisa semear aqui também. E o Paulo Freire, ele falava o seguinte, que nós precisamos ser a prática da nossa teoria, né? E a teoria da nossa prática. Então, vem muito ao encontro disso que você fala assim, ó, comecemos por nós mesmos nessa transformação, né? A acender as luzes internas. E aí a gente parte para essa construção coletiva. É verdade, Roberto, é isso mesmo. Parabéns por essa expressão tão bonita, né? E a gente tem aqui conosco várias pessoas que têm esse testemunho de vida. A nossa querida irmã e mestra Moema, toda a vida dela reflete isso que a gente está falando aqui. É uma espécie de manifestação e de espelho de uma espiritualidade engajada, comprometida na vida. Mas nossa irmã, querida também, Iris Goff, poetisa de Deus, grande poetisa, ela vive exatamente isso numa dimensão holística. Ela vive uma comunhão permanente com a Mãe Terra, né? A Ave Maria, para ela, se tornou Ave Terra, Mãe Terra. A Mãe Terra. Né? E aí é todo criado pela ONU, né? No dia do planeta Terra, o dia da Mãe Terra. Parte dessa espiritualidade. Eu peço a bênção às minhas mestras queridas, a nossa querida irmã Iris Goff e a Moema, né? Muita alegria. O livro dela é um livro que me marcou profundamente, foi onde eu encontrei a melhor e mais profunda descrição desse extermínio de 70 milhões de seres humanos que aconteceu na América. E sabe, Roberto, o que é que eu sinto? Eu estou sempre voltando, porque eu acho que é importante para o pessoal que está nos vendo, ligar as coisas. Então, vocês estão sabendo desse documento que agora saiu, de 150 e tantos bispos católicos, né, falando da realidade brasileira atual. A Igreja Católica tem uma dívida moral, uma dívida histórica imensa com os povos indígenas e com as populações negras. Quando eu entrei no mosteiro de Olinda, com 18 anos de idade, todo assim com a cabeça cheia de Deus, cheia de sonho, né? Eu um dia tinha uma porta assim, saindo do refeitório dos monges, fechada. E eu, menino, 18 anos, sabe como é que menino, 18 anos? Eu papeei a tramela e abri. Aí vi uma escada que descia, aquela escada meio escura, meio diferente, porque todo o prédio do mosteiro era de mosaico, era de azulejos, era de... Né? E lá não, lá era cimento bruto, descendo. E eu disse, engraçado,
aquilo foi, não acabaram a construção. E aí perguntei a um monge que estava passando, o que é isso aí, nessa escada? Ele disse, essa escada desce para a antiga senzala dos escravos do mosteiro. Aí eu caí das dúvidas, o mosteiro tinha escravo? Aí ele me disse, não, era outra época, hoje em dia a gente compreende de um modo diferente, mas naquele tempo. E aí eu tive a curiosidade de descer aquela escada. Eu vi não mais as correntes, mas as argolas colocadas no chão, nos cantos da sala, em que as correntes acorrentavam os escravos à noite para dormirem acorrentados, dormirem no chão todas as noites, em esteiras. Eu vi com meus olhos, como diz o povo do interior, com esses olhos que a terra comeu. Eles falam assim, né? E aí, o que é essa espiritualidade? Em que os monges cantavam os salmos no andar de cima e eram alimentados, sustentados pelo trabalho dos escravos no andar de baixo. Mas aí, Roberto, o que é que mudou hoje? Mudou que os escravos antigamente eram como animais que o dono do escravo tinha de alimentar para poder ele sobreviver e servir. E hoje os donos de escravos não têm mais que alimentar os seus escravos. Podem pagar um salário de fome. A reforma trabalhista permite o trabalhador informal, permite meio salário mínimo, permite qualquer tipo de arbitrariedade em que o cara diz ele está morrendo de fome, para ele é melhor receber 20 do que não receber nada. Eu posso pagar 20, por que eu vou pagar 40? Eu tive a oportunidade de conhecer... No domingo vai à missa e comunga. Diga, Roberto. Eu tive a oportunidade de conhecer, há 2 anos atrás, Salvador, mas de uma outra perspectiva. Não somente a questão do turismo, da praia, né? Nós fomos conhecer a história. E estava o Rosalvo e a Vládia junto comigo, e a gente estava em 34 pessoas de Curitiba, e nós fomos assistir uma missa na igreja da Nossa Senhora dos Pretos, logo para baixo ali do Pelouro, né? Pelourinho. E que missa incrível, sabe? Ao mesmo tempo que nos causam, né, nos traz uma energia que nos alimenta de uma forma tremenda, a gente relembra toda essa trajetória, toda essa história de como primeiro com os povos indígenas, né? Depois como os negros chegavam aqui, de que forma chegaram. Então, quando você fala que nós temos uma dívida muito grande, e vai demorar muito tempo ainda, talvez a gente não vai conseguir nunca conseguir talvez não, nós nunca vamos conseguir zerar essa dívida, né? E nós estamos passando por um momento, eu ainda quero falar com você. Eu sei que o tempo está estourando, mas eu quero ainda falar com você sobre juventude, né? Um pouco sobre Dom Helder Câmara, eu acho que também vale muito a pena. Mas é o seguinte, nós precisamos de palavras, de gestos de calmaria, porque tudo isso está muito acelerado, né? Queira ou não, também a pandemia deu uma desacelerada. E como se conectar ao interno em tempos de excesso de informação, né? Eu acho que é um desafio muito grande, e eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque são tantas informações acontecendo, e você falou agora há pouco, né? A gente citou sobre esse olhar para dentro. Qual umas pitadinhas aí para a gente ouvir mais esse interno sagrado nosso? Eu acho, Roberto, que a pandemia
ela criou muita coisa ruim no mundo, ela nos fez e nos faz sofrer muito, mas ela também tem a possibilidade de ser aquilo que Paulo diz na Carta aos Romanos com sofrimento, uma dor de parto, quer dizer, um sofrimento que traga alguma coisa nova, diferente. E essa alguma coisa nova e diferente, ela tem que partir do interior, ela tem que partir de dentro. Então, a quarentena, na religião cristã, em todas as igrejas, lembra uma palavra que é quaresma. Foi a quarentena de Jesus antes de ir para a sua missão, 40 dias no deserto. Eu estou há 4 meses e meio num apartamento fechado, sem poder sair. Então, a quarentena ela é também um retiro. E esse retiro a gente pode aproveitá-lo bem ou aproveitá-lo mal. Se a gente puder, por exemplo, quem é que não está sentindo agora fome e sede de relações humanas que não sejam só virtuais? Vontade de sair por aí abraçando todo mundo. Vontade de beijar. Então, isso significa o quê? Que não basta a superficialidade de uma sociedade de shopping center. É preciso a gente pensar, repensar as relações de tal maneira que, depois da pandemia, não se volte à normose, ao normal doentio, ao normal que não é normal, mas que a gente possa ter novas formas, uma relação humana mais aprofundada, mais tempo para a gente curtir a palavra interior em si mesmo. Você me perguntava pela juventude. Dom Helder Câmara dizia: se a juventude esfria, nós batemos os dentes. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a juventude tem uma profecia própria. Eu tenho uma experiência, estou vivendo, depois de velho, eu tenho 75 anos de idade, e eu estou vivendo, de uns 6 anos para cá, a experiência do que a gente chama de diálogo intergeracional. Para essa live ser feita, você entrou em contato com o Anderson, que é um rapaz de 28 anos de idade. Se você foi ver o curso de Teologia da Libertação que eu estou dando agora, os rapazes e moças que participam, todos são dessa geração. Então, eu tento trabalhar nessa relação com eles, de um diálogo de irmãos, em que eu dou a minha contribuição, mas eles também dão a deles a mim. E eu aprendo com eles. Quanto eu tenho aprendido? Olha então, só que interessante. Muito, eu tenho aprendido demais. Eu tenho aprendido a me abrir, eu tenho aprendido a sair do meu rigor de monge com relação ao horário, a temas, a um bando de coisa. Eu aprendo todos os dias. E outra coisa, acho que nunca foi tão profundo, tão verdadeiro a palavra do Papa aos jovens do Rio de Janeiro. Ele disse: vocês têm direito de fazer confusão, vocês têm direito de tumultuar, vocês têm direito da juventude, de protestar, de se mexer, de exigir mudanças. De radicalizar, ele falou, né? Radicalizar. Então, essa profecia da juventude, como será, mais do que uma voz que clama no deserto, para ser isso, mais do que uma voz que clama no deserto, ela precisa de uma abertura do coração da gente.
neste diálogo intergeracional. No diálogo entre a minha geração, a sua geração e a geração dos meninos de 20 anos de hoje. Inclusive, eu estive na Jornada Mundial de Juventude lá no Rio de Janeiro. E assim, estar com o Papa Francisco foi uma experiência fantástica, né? E, Marcelo, aqui em Toledo, nós temos uma população em torno de 142 mil habitantes. São 26% da nossa cidade são jovens, com a idade entre 15 e 29 anos. Isso dá em torno de 35 mil jovens. E quando nós olhamos para o retrato de grande parte da nossa juventude, por exemplo, da América Latina e do Caribe, a gente se depara com os jovens quilombolas, com os jovens indígenas, aqueles esquecidos nas periferias, que nós citamos no começo, que é os jovens negros, tem os jovens campesinos, os acampados da reforma agrária, jovens que hoje estão em busca de emprego e não encontram, né? Na ânsia do encontro do seu sonho, que ele se aproxime da prática, da realidade, que o sonho se aproxime mais. E a gente tem tido uma realidade escandalosa de um mercado que só pensa em economia e tem deixado, né, na economia financeira, e tem deixado de lado o cuidado humano. E com isso a gente vê todos os dias jovens se afastando do caminho do evangelho também, da igreja. Com isso ele também acaba se afastando da comunidade, Marcelo. E como aproximar, eu acho que nós temos um grande desafio aí, de como aproximar a juventude novamente da sintonia do amor fraterno de Jesus Cristo, aquele que abraça os pobres, os esquecidos, que desperte o horizonte dos nossos olhares, que enche os nossos corações de alegria, de esperança, de comunhão e de libertação. Eu acho que as pastorais e serviços de igreja com a juventude têm que ter como objetivo servir a juventude, inserir-se no mundo dos jovens, e não o contrário, querer trazer os jovens para as igrejas. Os jovens, a juventude de hoje, não terá nenhum problema com o Jesus da gente. Esse Jesus eles topam. Eles têm dificuldade com o Jesus do rito, da missa, que é como cantiga de grilo, é sempre a mesma, não muda. Eles têm dificuldade com um mundo que é marcado pela mudança. Nós estamos aqui num programa trabalhando nessa live, através de um programa de computador, que ele se renova cada ano, cada tempo, tem a versão tal, a versão outra, né? E isso é a cultura do mundo atual. Mas parece que a cultura das igrejas cristãs é o contrário, é a tradição, é o manter, é o conservar. E aí você vê um conflito. Quando houve o Concílio Vaticano II, em 1962, o Papa João XXIII propunha 2 critérios para renovar a igreja. O primeiro era voltar às fontes da fé, o Evangelho. O segundo era o que, em italiano, ele chamava aggiornamento, quer dizer, atualização. Hoje, quantos bispos, quantos padres, quantos pastores evangélicos topam esse desafio? Muitas vezes se quer manter a estrutura, manter os costumes, manter os ritos, manter a tradição. E aí se perde. Gente, nós estamos chegando no final da nossa live, mas eu gostaria de deixar um apelo fundamental para vocês. E o apelo é o diálogo. Se o Roberto me perguntar, o que você acha o desafio maior da espiritualidade hoje em dia? É tomar o diálogo como o caminho da espiritualidade humana. Humana quer dizer ecumênica, de qualquer religião, de qualquer cultura, ou até sem religião.
E o que é o diálogo? Entrar no logos, diálogos do outro. Portanto, entrar no modo de ver do outro. Eu vou terminar com uma frase que o Helder Câmara me dizia a nós todos, não só a mim, quando eu era novo, jovem. Ele dizia assim: se você concordar comigo, eu lhe agradeço porque você me confirmou no caminho. Mas se você discordar de mim, eu vou lhe agradecer mais ainda porque você me ajudou a pensar. E mesmo que no final da minha reflexão eu continue pensando do mesmo jeito e não concorde com você, eu lhe agradeço que você já me ajudou a aprofundar isso. Então, gente, não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo. Que o diálogo não lhe obriga você a pensar como o outro, mas obriga você a uma ética de levar o outro a sério, de escutar o outro profundamente, interiormente, e de você crescer ouvindo o outro, mesmo que você não esteja de acordo com aquilo que você está escutando, e você vai seguir sua consciência. Mas não é a mesma coisa de como se você não tivesse ouvido. Então, o diálogo tira a gente da intransigência, da intolerância. E aí sim nos leva no caminho de um Deus que é amor. Muito obrigado, uma grande alegria para você. Parabéns, Roberto, por essa iniciativa. Conte sempre comigo quando eu puder, só marcar um pouco de antecedência. A bênção, minhas irmãs e meus irmãos aí, né, que estão conosco na caminhada. Alguns eu já disse o nome, outros eu não posso dizer aqui que eu não estou vendo aí a lista que o Roberto está vendo, mas estou junto com vocês. Abraço no coração e Deus abençoe. Marcelo, eu que agradeço imensamente. É uma alegria muito grande mesmo a gente ter você aqui hoje para poder fazer uma conversa tão agradável. Aprendi tanto contigo hoje, sempre assisto as suas palestras e sempre aprendo muito. Eu sei que você também tem outro compromisso agora e a gente teria tantas outras coisas para conversar, mas vamos marcar uma outra live para a gente continuar esse assunto. Tem um tanto de Dom Helder Câmara e de Papa Francisco para a gente falar ainda por aí. E agradecer a cada um e a cada uma que nos acompanharam nessa live, que comentaram, que curtiram, que ajudaram a compartilhar. Na próxima semana nós vamos fazer outras lives. Eu vou fazer uma live agora com o Walter Bianchini, que é ex-secretário nacional de Agricultura Familiar, para a gente falar sobre os desafios da agricultura familiar, alimentação orgânica, produção agroecológica, agrofloresta, e a gente vai trazendo pautas que é de interesse do humano, das pessoas, da sociedade. Marcelo, deixa o meu abraço aí também para o Anderson, teu sobrinho, né, que nós conversamos bastante, me recebeu de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, ajudou muito, a gente foi tabelando os detalhes da live. Eu deixo aqui mais uma vez um abraço do Rosalvo e da Vládia para você, que também me ajudaram muito na organização, para que a gente pudesse conversar hoje, fez um intermédio junto contigo, né? E que Deus abençoe o teu caminho, a tua jornada, e que você tenha uma noite abençoada, e obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, eu queria só ainda convidar vocês, comecei a semana passada, na TV 247, canal Paz e Bem da TV 247, o curso Teologias da Libertação para os Nossos Dias, baseado neste livro, que é um livro editado pela editora Vozes, que tem esse título que eu estou dizendo, Teologias da Libertação para os Nossos Dias, editado agora em dezembro do ano passado. E este curso é uma aula por semana, é assumido pela Universidade Católica de Brasília como curso de extensão e dá diploma. São 18 aulas e vai até novembro. Tem uma aula teórica, digamos, na quarta-feira, no canal Paz e Bem, e no meu canal do YouTube, que eu convido vocês a conhecerem,
Na sexta-feira, portanto, foi agora, de 7 às 8, um programa chamado Teologia da Libertação Hoje, no qual eu respondo as perguntas do pessoal que faz pergunta na quarta-feira. E sempre entrevista alguém. Hoje, por exemplo, foi o Zé Vicente, cantor. Na próxima semana será o padre Júlio Lancelotti. Então, todos estão convidados. Uma grande alegria ter vocês conosco. Obrigado, Roberto. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês todos. Beijo no coração. Ó, Marcelo, ainda faltou uma pergunta que eu queria fazer, mas vamos fazer em outro momento, sobre o teu livro, que é O Espírito Vem Pelas Águas. Nós precisamos falar sobre a questão do debate dos recursos hídricos futuramente, tá? Eu queria convidar também a Moema para entrar na live hoje junto com a gente, e eu não consegui me conectar aqui com o link para mandar para ela entrar aqui para dar uma saudação também. Moema, vamos combinar uma live nós três. Um abraço, gente. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.